Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos preparar esse pão caseiro que é uma delícia. Ele é muito fácil de fazer porque ele não precisa ser sovado. Então fica comigo até o final do vídeo. Já se inscreve no canal se você não é inscrito para me dar aquela força e trazer mais receitas gostosas para você. Então bora pro vídeo. Nós vamos usar um ovo. Lembrando que toda a receita vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Pode pegar as quantidades lá. Vamos colocar o açúcar. Eu aqui estou usando o açúcar demerara, mas você pode usar o cristal ou o açúcar refinado sem problema nenhum, tá? E vou colocar o óleo. E eu vou mexer até esse açúcar dissolver, até a mistura ficar bem homogênea. Aí eu vou acrescentar o leite morno, tá? Esse leite, ele tem que estar do morno para frio. Ele não pode estar muito quente, porque senão ele estraga o fermento, tá? Então coloco o leite morno e vou acrescentar já o fermento. E aí nós vamos mexer até dissolver todo esse fermento. Então vamos continuar mexendo, tá? Até esse fermento dissolver todo. Eu aqui tô usando aquele fermento seco, aquele do envelopinho, tá? Depois que a gente mexeu bastante, nós vamos começar a acrescentar a farinha, mas nós vamos começar a acrescentar aos poucos, tá? Eu usei mais ou menos meio quilo de farinha, mas você vai colocando aos poucos e vai vendo o ponto, tá? Porque se você colocar farinha demais, ele pode ficar duro, ele não vai ficar fofinho. Então você coloca um pouco de farinha e vai mexendo, tá? Já que a massa já vai ficando, né, mais pesada. E aí você continua mexendo, tá? Eu prefiro mexer na colher mesmo. Vou trocar o fouet para a colher daqui a pouco. Mas se você quiser mexer com a mão também não tem problema, tá? Mas eu não vejo necessidade não. Acho que com a colher a gente consegue mexer bem legal também. Tá? Então eu acrescento mais um pouco de farinha e vou mexendo. Olha, ele tá ainda muito pegajoso, tá vendo? Até parece que não vai dar certo, mas vai dar certo sim. Então continua mexendo bem, incorporando toda a farinha, que vai dar certo sim. Esse pão ficou uma delícia, gente. A hora que ele sai do forno quentinho, você passar aquela manteiga nele ou passar uma geleinha, fica maravilhoso. Comenta aí, com que vocês gostam de comer esse pão quando ele tá quentinho? Aqui a gente gosta de comer com manteiga e com geleia.
Olha, aqui já tá quase no ponto, tá? Eu usei o meio quilo de farinha mesmo. Mas lembrando, pessoal, que vai depender do tamanho do seu ovo, tá? Pode ser para mais ou para menos de farinha. Aí você vai ter que ver. O ponto é esse, tá? Ele fica, se você passar a mão assim, ele não gruda, mas se você mexer muito, tá? Você vai ver que ele ainda tá bem pegajoso. Esse é o ponto. Então eu vou colocar para crescer e o meu vai ficar aqui mais ou menos uns 30, 40 minutos. Porque depende do clima também, tá? Aqui tá meio friozinho hoje, então aqui demorou uns 45 minutos. Então aí você vai mexendo de novo, tá? Ó, tá vendo que ele ainda tá pegajoso? Esse é o ponto mesmo, tá? Aí eu vou colocar um pouquinho de farinha na mesa e vou colocar essa massa e vou abrir ela com os dedos mesmo, tá? Se você tiver balança, você vai cortando os pedacinhos e vai pesando para ficar tudo do mesmo tamanho, tá? Eu aqui não vou usar a balança, eu vou fazer no olhômetro mesmo. Então eu vou abrir ela aqui na mesa com um pouco de farinha, tá? Para não grudar. E aí eu vou tentar deixar mais ou menos da mesma espessura e vou cortar mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Disse, eu não tô com a balança, vai ser no olhômetro. Então pode ser que um saia um pouco diferente do outro, mas tenta fazer o mais próximo, mais parecido o tamanho um do outro. E se tiver balança, melhor ainda, que daí dá para fazer bem certinho mesmo o peso de cada um. Então eu vou pegar um pedaço, tá? Que aqui eu cortei, fiz uma bolinha. De verdade eu só fiz a bolinha porque ele era a pontinha, pra ele ficar mais ou menos do mesmo jeito. Mas se ele tiver um quadradinho certinho assim, nem precisa fazer a bolinha, tá? Aí você vai abrindo ele com a ponta dos dedos assim, ó. Vai esticando a massa, tá? Pra formar tipo um retângulo. E aí depois você começa a enrolar ele bem apertadinho, ó. Vai subindo, vai enrolando. Terminou de enrolar, você aperta bem em cima assim, tá? Pode colocar um pouquinho de farinha quando você estiver fazendo para não grudar, tá? Não põe muito, porque senão ele pode ficar duro, tá? Então vai pondo um pouquinho de farinha, vai apertando, vai modelando mesmo, tá?
Depois de enrolar todos os pãezinhos, a gente vai colocar numa forma untada, tá? E vamos tampar e vamos deixar ele crescer por mais ou menos uns 20, 30 minutos. Aqui ele já dobrou de tamanho, né? Já ficou esse tempo descansando. Eu vou passar em cima dele, vou pincelar em cima dele com cuidado, tá? Um ovo batido. Então, eu vou passar em cima de todos eles. E eu vou colocar no meu forno pré-aquecido 15 minutos a 200 graus. Então, eu vou pré-aquecer o forno 15 minutos a 200 graus e vou colocar o meu pãozinho lá dentro. Lá ele vai ficar mais ou menos uns 25, 30 minutos. Passado, tá pronto o nosso pãozinho. Aqui o meu rendeu essa quantidade de pãozinho, tá? Mas se você cortar ele certinho, ele vai render um pouquinho mais, tá? Ele deve render uns 12, 13 pãezinhos. Até uns 14 você consegue fazer ele render. E olha como ele ficou fofinho, ficou macio. Gente, comer esse pãozinho com uma manteiga, uma geleinha e um café, que delícia! Então, pessoal, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa seu like, compartilha com a família, com os amigos, certo? E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau!